Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa. Agradecemos a presença não só de vocês, encarnados, mas também dos nossos irmãos desencarnados, que aqui também vêm como nós, para aprendermos as lições do Evangelho. Nós estamos fazendo uma série de encontros, de reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu sempre explico que quando se diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não se quer dizer que Kardec criou um novo Evangelho e o Evangelho é o mesmo de Jesus. Acontece que nós sabemos que muitas partes do Evangelho de Jesus ficaram ainda por entender, são parábolas, não é? Algumas coisas foram esquecidas, então a doutrina espírita veio esclarecer, aclarar, né, todos esses pontos que ficaram obscuros sobre o Evangelho de Jesus. Então não é uma invenção de Kardec, tá? É o Evangelho redivivo, tá certo? Que foi feito através da orientação dos espíritos superiores. E aí nós temos aí o capítulo 18, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E por que está a parte 1? Vou explicar o seguinte. Esse capítulo ele é extenso, alguns são mais curtos, outros são muito extensos. Então repare que muitos dos chamados e poucos os escolhidos têm diversos itens. Parábola do festim de núpcias, a porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu, instruções dos Espíritos, dar-se àquele que tem, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então hoje nós vamos tratar desses que estão em amarelo, em laranjado, tá certo? Vamos ver esses tópicos e no próximo encontro, né, o mês que vem, a gente trata dos outros, tá certo? Então, começa com a parábola do festim de núpcias. O que seria essa parábola? A parábola diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar uma festa de casamento do seu filho, né, preparou tudo do melhor, né, para os convidados, e ele pediu que os servos dele fossem convidar determinado grupo da cidade. O grupo que foi convidado disse que não iria, né, não ia comparecer a essa festa. Então, o rei mandou outros servidores convidar outro grupo. E esse grupo também disse, olha, nós estamos muito ocupados, né? Temos os nossos afazeres, os nossos negócios, as nossas fazendas para cuidar, então também nós não vamos nessa festa aí do seu filho. Aí o rei mandou um terceiro grupo, né? E esse terceiro, além de não ser atendido, né, eles foram capturados, foram maltratados e massacrados, né? Aí esse rei ficou muito irado, né? Pegou o seu exército e mandou entrar naquela cidade e matar todos da cidade, né? Praticamente esses grupos que não foram, né? Que participaram não participaram dessa festa. Mas ele disse o seguinte, já está tudo preparado, né? Então vamos pedir para outras pessoas de outros lugares. Então ele deixou em aberto, né? Vamos convidar aleatoriamente várias pessoas para participar da festa, já que está tudo pronto. Então vieram várias pessoas e foram entrando aí, bons e maus, mendigos, ricos, todo mundo, não teve nenhuma separação. E aí o rei entra no salão, quando está todo mundo ali, e ele destaca uma pessoa e fala assim, por que você não está com uma túnica nupcial para essa festa? A pessoa ficou assim, né, emudecido, não sabia o que fazer. Aí o rei chamou lá os seus servidores e mandou amarrá-lo, né, tirá-lo dali e jogá-lo, né, como diz, nas trevas exteriores, né? Foi o que o rei pediu para fazer, tá certo? E disse, né, que nessas trevas haverá pranto e ranger de dentes. Foi o que ele disse. Porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, a gente lê essa parábola, procura ver essa parábola,
que será que Jesus quis dizer com isso? Né? O que são esses grupos que ele pediu? Primeiro um grupo, segundo, depois o terceiro grupo. O que seria isso? Então o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos orientar a respeito disso, né? Então repare, nesta parábola Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Olha só. Primeiro foram chamados os hebreus. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas suas palavras foram pouco escutadas, suas advertências foram menosprezadas. Né? Aqueles que não foram, falaram que nós vamos ver que não podia atender porque estava cuidando dos negócios, eram realmente os grandes ricos proprietários, sempre apegados aos bens materiais. E aqueles que foram sacrificados eram os profetas. Nós sabemos que muitos que vieram, né, foram sacrificados. Nós temos um exemplo claro de João Batista, que foi decapitado, né? Tantos outros que foram sacrificados. E essas pessoas, sim, né, foram convidadas, cada uma, e não atenderam, não aproveitaram a oportunidade, sim, de mostrar as leis do Senhor, né? Ficaram totalmente absorvidos pelas coisas materiais, não é isso? Aí continua, era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas sempre tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Então, a ideia que eles tinham era que, quando Deus, né, disseram que eles seriam os escolhidos, eles teriam que tomar conta de tudo. Né? Acontece que nessa época estava acontecendo, quem tomava conta ali daquela região eram os romanos. Né? Eram os romanos que tomavam conta daquela região. Estavam todos sob o jugo de César. Não é? E eles achavam que esse Messias que viria, ele ia realmente, né, guerrear contra Roma. Seria tão poderoso que ia, né, destruir tudo aquilo e ficaria depois todo o povo tomando conta daquelas terras. Acontece que o Messias que veio, nós sabemos muito bem, ele não era um nobre de riqueza material. Ele era um nobre espiritual. De cara ele já nasceu num lugar simples, como nós sabemos, não é? Para mostrar o que é humildade. Não nasceu num palácio. Jesus não era de guerra. Jesus era brando e pacífico. Aí os hebreus pensaram, como é que um homem desse, né, que é brando e pacífico, vai ser o nosso líder para lutar contra Roma? Não acreditaram nele. E nós sabemos que ele foi o quê? Foi sacrificado. Não é isso? Agora, por que os hebreus foram escolhidos primeiro para receber as orientações de Deus, né, e passar o Evangelho depois de Jesus? Né? Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Olha só. Moisés veio num tempo certo. O povo era muito rude naquela época, muito, muito rude. Precisava de ser uma pessoa firme, forte, que aplicou ali, não matarás, né? Aquela série de leis que nós conhecemos, que veio, né, dos 10 mandamentos, e outros que foram criados, lógico, né, por Moisés também, tá certo? Mas, além dos judeus, os hebreus que eram monoteístas, os outros povos eram politeístas, acreditavam em mais de um Deus. Então, a mensagem de Jesus, teoricamente, os hebreus seriam um terreno fértil para isso. Eles já eram monoteístas, acreditavam num Deus único. Né? Então seria mais fácil, né? Foi pensado. Acontece que eles não valorizaram o espírito, ficaram mais ligados à matéria. Né? Os hebreus se apegaram mais à prática das formas
exteriores e não cuidar do desenvolvimento espiritual. É muito fácil a gente falar assim, olha, você tem que lavar as mãos antes de se alimentar. Porque o alimento que vai entrar na sua boca não pode ser contaminado pelos vermes, pelos germes. Não é isso? Isso é muito fácil. Agora, controlar a nossa língua, a maledicência, fala mal dos outros, é isso que é mais difícil, não é? Foi o que Jesus falou, não é o que entra na boca que faz, é o que sai da boca. Só que isso é difícil fazer, meus irmãos. Mudar os nossos maus hábitos é muito difícil. É muito mais fácil você pegar o quê? A prática externa. Vamos lavar as mãos, né? Lava as mãos, é tranquilo, não compromete, né? Porque a mudança interna nossa é sacrificada. É muito esforço para a gente mudar os nossos maus hábitos, né? Então, eles repeliram a palavra do Messias, né? Perderam a oportunidade, sim, de espalhar o Evangelho de Jesus a tantos povos. Isso foi feito posteriormente e não pelos hebreus, não é isso? Seria injusto, todavia, acusar o povo inteiro, os hebreus inteiros, desse estado de coisas. Essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. Porque a gente pensa que ali os hebreus eram um povo só, e não era. Não é? Tinha diversos segmentos, tá certo? Muitos, né, são muito diferentes. Os fariseus, eles, como já disse, eles sim se dedicavam mais ao ritual, à pureza do ritual, a cuidar das coisas. Olha, tem que rezar tal hora, tem que fazer tal coisa tal hora, tem que fazer assim, tem que fazer jejuar assim. Tudo isso aí são coisas, né, que a gente percebe que são rituais, coisas para fazer. Eles se apegavam a isso. Isso os fariseus. Os saduceus eram pessoas de alta sociedade, eram ricos, aristocratas, né? Não acreditavam na vida após a morte. Então eles não tinham assim, nenhum compromisso com as coisas do Espírito. São a esse que Jesus trata especificamente quando fala dos hebreus, os fariseus e os saduceus. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte no celeste banquete. Nós sabemos que muitas pessoas ouvem a palavra de Jesus. Também é fácil a gente ouvir, não é? Vai numa igreja católica, ouve o sermão do sacerdote, é tranquilo, não é? Agora, vai seguir aquilo que o padre falou, né? Pegado ao evangelho. Vai num templo evangélico ouvir o pastor falar também do evangelho e seguir essas orientações. É isso? Vai numa casa espírita ouvir, não é? Mesma coisa, e a gente seguir os ensinamentos do evangelho. Essa é a parte mais difícil, não é? Então, Jesus disse a muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a gente pode interpretar quando chegou o rei lá e falou assim, você não está com a túnica nupcial, você não pode ficar nessa festa. Nós podemos entender que essa túnica nupcial é o nosso brilho espiritual, é o nosso perispírito, é o nosso corpo espiritual. Os nossos pensamentos e as nossas ações no dia a dia, desde as encarnações passadas até hoje, tudo isso vai deixando o nosso perispírito com um certo brilho ou opaco. Ele é mais leve, mais tênue, mais diáfano ou mais pesado, mais denso. Não é isso? E essa consistência, pode-se dizer, do nosso perispírito, que vai nos, né? Nós vamos ser atraídos quando a gente desencarnar para um plano espiritual de acordo, compatível com o nosso corpo espiritual. Então, tudo que nós pensamos, que nós fazemos, que vamos modelando, a gente vai criando, como se diz assim, um padrão vibratório nosso. Esse padrão vibratório que a gente diz, que é nosso estado geral, né? Não é aquela pessoa que muitas vezes, fora de casa, ele é muito cordato, muito atencioso, quando chega em casa é um carrasco com a esposa e com os filhos. Ele é desse jeito. É esse que é o original da pessoa, não é aquele que aparenta.
Também, na casa espírita, é fácil você ser educado com todo mundo. Não é? Primeiro, porque todo mundo está aqui porque acredita que existe alguma coisa após a morte. Agora, vai falar com pessoas que são materialistas, não é? Que não acreditam em nada, que são egoístas. É aí que a gente vai mostrar se nós somos dóceis, somos pacientes. Não é? Não é no meio espírita, é muito cômodo, muito fácil para a gente. Tá bem? Então, esse perispírito, ele vai sendo, né, modelado. É interessante a gente entender que não existe um julgamento, né? Que quando a gente desencarnar, nós vamos para um lugar e alguém fala, ó, você é bom, você vai para cá, você é mau, você vai para lá. Não existe isso. É uma lei física, né? Essa atração, não é isso? Então, o peso específico. Vamos imaginar assim, não querendo adiantar muito, né, mudar muito o assunto, mas só vamos imaginar que o plano espiritual é como se fosse uma cebola, tá? Com diversas cascas. As cascas mais centrais estão próximo da Terra. À medida que vai distanciando a casca, são os planos mais elevados. A nossa casquinha é uma determinada, que nós vamos estar atraídos para ela, conforme está o nosso perispírito. Não adianta eu chegar lá e falar, ó, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui um nobre, eu fui um presidente da república, eu fui um grande professor. Ninguém vai querer saber disso. Vai saber o que você fez na sua condição que você estava. Você era patrão? Como é que você foi como patrão? Você era empregado? Como é que você foi como empregado? Você foi um pai de família? Como é que você foi? Você foi uma esposa? Como é que você foi? É isso que você vai fazer. Isso ninguém vai te escolher, ninguém vai falar. Quem vai fazer isso aí é a nossa consciência. É a nossa consciência que vai nos colocar exatamente no lugar que nós merecemos, de acordo com o que fizemos e que nós pensamos, tá bem? A porta estreita. O que o Evangelho fala da porta estreita? Entrai pela porta estreita porque a porta da perdição é larga e o caminho que ela conduz é espaçoso e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito e como há poucos que a encontram. Isso é de Mateus. O que a gente pensa sobre essa questão da porta? Então vamos pensar numa coisa bem material, uma porta larga. É fácil a gente atravessar, não é? Se a gente estiver carregando um monte de sacola, um monte de coisa, um monte de objeto, também você passa rápido por ali. Agora imagina se a porta for estreita, né? A gente passar, não dá para levar muita coisa, né? Você não consegue atravessar ali. É isso? Então vamos pensar assim, gente. A vida nos apresenta diversas atrações, né? Existe até uma música no Brasil que é muito interessante, que fala, tudo que é bom é imoral, ilegal ou engorda. Né? A vida é cheia dessas atrações, a gente quer comer de tudo, quer experimentar de tudo, quer ter isso, quer ter aquilo. Né? Só que isso, o exagero disso, né? As nossas, esses maus hábitos que nós temos, é como se fosse bagagem que nós carregamos e fica difícil, né, atravessar com isso numa porta estreita. Né? Essa porta estreita é a porta difícil, é a porta assim do sacrifício. Não viver uma vida de, eu sou um religioso, tenho que ficar o tempo inteiro rezando, não é isso. É viver uma vida saudável, é saber sim, né, livrar dos nossos maus hábitos, ser uma pessoa equilibrada, comer o necessário, beber o necessário, ter a posse do necessário, ter uma vida equilibrada, sem exageros, né? É isso. Aí você tem condições de passar nessa porta que está sendo mostrada para nós, não é? Isso vai depender muito também, lógico, como a gente convive, né, com as pessoas, começando da nossa casa. É ali que nós temos, né, às vezes, os nossos desafetos antigos que nós temos que lidar. É isso? Tá bem? Mas, quando nós conseguimos passar nessa porta, nós temos sim muitas condições, muito melhor, temos muito mais entendimento o que é a vida, não só a vida material, mas também a vida espiritual. Tá? Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome, não expulsamos os demônios em vosso nome, e não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim,
vós que fazeis obras de iniquidade. Essa mensagem que vem aí é muito clara, não é? Não adianta palavras, não adianta, não é? No plano espiritual não adianta isso aí. Quando nós chegarmos lá, os espíritos olham para a gente e já vê como a gente é, pelo nosso brilho, se a gente tem um perfume, se tem, que cor que nós temos, nosso perispírito, como é que ele é, né? Ele é luminoso, como é que ele é? A gente é assim, não dá para você esconder nada dos espíritos mais superiores, não é? Então, aqui no planeta Terra, nós podemos iludir as pessoas com a nossa palavra, né? A gente consegue muito bem iludir as pessoas. Se a gente é rico e poderoso, consegue muito mais. Consegue roupas bonitas, não é? Consegue convencer as pessoas, todo mundo te atende bem, porque você, né, é rico, é poderoso. Fica muito fácil fazer isso aí, tá bem? E tem outro detalhe. Muitos ainda que têm o grande dom da palavra se dizem, né, representantes de Deus. Representantes de Deus, como se Deus precisasse de representantes, não é? Quando essas pessoas utilizam o nome de Deus e de Jesus para auferir lucros pessoais, é muito grave isso. É muito grave, porque as pessoas que vão em busca, às vezes, de uma palavra amiga, de um determinado segmento religioso, ele está em sofrimento, ele quer ser acolhido, não é? Não ser ludibriado, não ser enganado, não querer, como disse, que vão vender para ele terrenos no céu, não é? Então é muito sério isso, é muita responsabilidade, né, de um religioso, é muita responsabilidade. Não importa qual religião que ele seja, é muita responsabilidade, não é? Tá certo? Fazer orientações baseadas no Evangelho de Jesus, não é simples. Bem? Mas, mesmo essas pessoas que cometem, às vezes, esses delitos, né, que eu diria assim, Deus permite a todos, não é? O arrependimento, vai começar pelo remorso, a consciência vai pesar e vai ter uma nova oportunidade, não é? Uma nova existência, voltando, às vezes, em condições mais difíceis, para poder recuperar o tempo perdido que teve. Tá bem? Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões, de ficar ajoelhado. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade, que foi explicada, que foi exemplificada por Jesus, o nosso Mestre, né? Então não adianta andar de joelhos sacrificando o corpo para chamar a atenção de Deus. Nem rezar em voz alta numa praça pública dizendo que eu sou um religioso fervoroso. Isso não significa nada, né? Nós sabemos que a prece, ela tem que ser na intimidade, deve ser sincera e feita com a gente mesmo, com a nossa consciência, sem complicação, sem palavra difícil, ser muito claro no que nós estamos pedindo. É isso? Não esquecer que nós temos um anjo de guarda, ou espírito protetor. Os católicos falam anjo de guarda, nós chamamos de espírito protetor. É o mesmo. É o mesmo. É uma entidade que está, desde a gente antes de nascer, acompanha a gente, tá? E até a nossa desencarnação, ele vai acompanhar a gente até do outro lado. Nós podemos sim orar para ele, pedir a ele inspiração, força, pedir a Jesus, não é? Com sinceridade, com clareza, com objetividade. É isso que vai contar. O sacrifício que nós temos que fazer é em favor dos outros. Uma pessoa que fica acordada cuidando de outro, porque o outro está doente, tem que dar remédio ali de hora em hora, isso é um sacrifício agradável a Deus. E não ficar ajoelhando, né, para sacrificar o corpo físico. É o atendimento às pessoas. É esse que é o sacrifício importante. Tá bem? As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre.
Se nós conseguirmos, pelo menos, conseguir um pouquinho, né, viver, né, o Evangelho no dia a dia, na nossa casa, nosso ambiente de trabalho, na escola, nas nossas relações sociais, não é? Se nós começarmos, né, a ter esse equilíbrio, ter atenção, quando for pedir uma informação para alguém, com educação, quando alguém vier pedir uma informação, também receber, dar atenção, olhar para a pessoa, ser atencioso, chegar na repartição pública. Por quê? Porque nós gostamos de ser bem atendidos, não é? Nós gostamos de ser bem atendidos, nós gostamos de receber carinho, nós gostamos de atenção, nós gostamos que as pessoas facilitem a nossa vida. Nós só podemos receber isso se a gente dá isso. À medida que eu dou isso aí, eu posso receber isso, não é? Porque existe uma ação e sempre existem consequências dessas nossas ações. Não existe mal que nós fizermos ou bem que não vai retornar para a gente nessa ou noutra vida, né? Então, meus irmãos, não vamos ficar pensando em coisas grandiosas. Né? Eu tenho que fazer, eu tenho que abrir uma creche, eu tenho que abrir um hospital, eu tenho que fazer coisas... Nada disso. Às vezes a gente não tem condição disso, mas a gente tem condição de atender o nosso pai, o nosso avô com carinho, o idoso que já está com dificuldade. Não colocar ele num canto qualquer da casa, dar um bom lugar para ele, conversar com ele, atendê-lo nas suas necessidades, o idoso que é da família, não é? Alguém que vem nos procurar pedindo um conselho, ter paciência de ouvir, porque a pessoa às vezes, ela quer falar, ela quer que alguém ouça o sofrimento dela, a gente ouvir, mesmo que a gente não dê conselho, mas ouvir. São coisas simples, dar um bom dia, boa tarde, não é? No supermercado, vê que uma pessoa está apressada, dá o lugar para a pessoa passar com um carrinho na sua frente. Alguém que está com dificuldade de pegar uma embalagem no alto, ajuda a pessoa a pegar aquela embalagem. São coisas tão simples de fazer, não são? Não precisa ser rico. O Emmanuel disse, não existe pessoa pobre que não possa dar um sorriso. Um sorriso, chegar no ambiente e sorrir, não ficar de cara amarrada, azeda, isso não ajuda nada, só atrapalha o ambiente, que a gente possa sim trazer esse otimismo com a nossa presença. Isso são coisas simples que fazemos, que podemos sim ajudar, não é isso? E vamos ajudar quem? A nós mesmos, não é? Então procurar sim, para encerrar, o equilíbrio entre o trabalho e o lazer, que é muito importante, né? Procurar sempre, como disse, ser fraterno, solidário, não é? E lembrando sempre que nós estamos aqui como passageiros, né? Viemos para uma escola e vamos sair dessa escola, tá? Vamos voltar para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Que a gente possa voltar em melhor condição de que nós chegamos aqui, tá bem? Depende do esforço de cada um e temos sempre o apoio da espiritualidade maior e nosso grande mestre Jesus, que está sempre nos apoiando e sempre cuidando de nós. Façamos a nossa parte. Que Jesus nos abençoe a todos, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Paz e harmonia a todos vocês para o ano de 2023, tá bom?